Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é um review rápido desta raquete que é a Wilson Blade versão 8 de 16 por 19, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado para que possa acompanhar, tá? Nosso assunto de hoje, portanto, é um review breve dessa raquete. Essa raquete não é um modelo de 2022, é um modelo que já vem do ano de 2021, mas nós tivemos acesso a ela agora recentemente e vamos fazer aqui algumas considerações sobre aquilo que nós encontramos em quadra jogando com essa raquete. Essa raquete é a Wilson Blade versão 8 com o padrão de cordas de 16 por 19. Ela tem uma cabeça de 98 polegadas quadradas, 27 polegadas de comprimento e ela tem um peso sem cordas de 305 gramas. Uma das características importantes dessa raquete é que ela vem com uma rigidez mais baixa e, portanto, dá um conforto muito bom. Eu vou fazer algumas menções aqui sobre os pontos altos, aquilo que ela se destaca e depois algumas pontuações sobre alguns aspectos negativos. São poucos, mas é preciso que a gente faça, até porque nós estamos apresentando aquilo que nós encontramos em quadra, tá? Primeiro ponto positivo dessa raquete é a facilidade de gerar velocidade no swing, ou seja, a manuseabilidade dessa raquete é muito boa. Ela tem um peso relativamente baixo, o peso dela é de 305 gramas sem cordas e ela mesmo já com corda. No caso dessa raquete especificamente, que é de um colega, ela está aqui com uma proteção de cabeça que eu normalmente não uso nas minhas, porque isso aqui acaba necessariamente aumentando o peso da cabeça e, portanto, aumenta o swing weight, mas mesmo assim ela tem uma manuseabilidade muito boa, o que faz com que a gente tenha uma boa velocidade na batida, gere velocidade quando faz o swing, tá? Esse é um dos pontos mais positivos dessa raquete. Outra coisa importante é que por ela ter um padrão de cordas de 16 por 19 mais aberto, ela dá facilidade para gerar spin. Eu já usei vários modelos da Blade, alguns mais antigos, e eu sempre usei aquelas raquetes que tinham o padrão de 18 por 20, eras que eu gostava. O padrão de 16 por 19 vem sendo fabricado há pouco tempo, os modelos mais antigos nem existia esse padrão, toda a Blade era de 18 por 20 e até tinha um modelo de cabeça menor, que era a Tour, que era ainda mais exigente do que o modelo padrão. Mas essa aqui, que vem agora com esse padrão de cordas, de 16 por 19, dá uma facilidade maior para gerar spin. Não era tão simples com a 18 por 20 e não é também com o modelo novo de 18 por 20. Esse modelo aqui com 16 por 19 traz essa facilidade. É um ponto positivo que você não encontra com facilidade no modelo de 18 por 20, tá? Outro ponto muito bom dela, um ponto extremamente positivo, é o conforto. Ela tem uma rigidez mais baixa e essa rigidez faz com que ela tenha ou dê um conforto, um tato na bola muito bom, né? E aí acaba que você não tem aquela sensação de uma raquete muito dura, muito rígida. Pelo contrário, ela é bastante confortável, mesmo quando você usa, como é no caso aqui, está com uma corda copoly, né, e full copoly, né, tanto na main como na cross, mesmo assim ela tem um conforto, dá um conforto muito bom, tá? Outro ponto positivo dessa raquete diz respeito à estabilidade. Estou falando da estabilidade em função do peso que ela traz. É muito comum você ter raquetes mais estáveis com pesos estáticos maiores. As raquetes mais leves, 300, como é o caso dessa aqui, 305, normalmente vibram demais, tem pouca estabilidade. Mas essa raquete aqui tem uma estabilidade bastante boa para o seu peso, tá? Ela não dá, por exemplo, a mesma estabilidade de uma Red Prestige, por exemplo,
que antigamente era MP, agora mudaram para Tour ou para Pro, né? Vão mudando os nomes aí, a gente tem que se adaptar às mudanças. Mas aquela tradição que já vinha das Red Prestige MP, que é a raquete com esse mesmo tamanho de cabeça, mas com padrão de cordas de 18 por 20, que tem um peso um pouco mais alto do que essa aqui, 320 gramas sem cordas, ela dá uma estabilidade espetacular. Essa aqui, para o peso dela, é bastante estável, tá? Não é como aquela, ela é menos estável do que a Red Prestige MP antiga, mas para o peso dela dá uma estabilidade acima da média. E o último detalhe que eu gostaria de destacar sobre os pontos positivos dela é o equilíbrio entre potência e controle. Essa é uma característica muito marcante das chamadas raquetes all-around, né? E essa é uma raquete, talvez a raquete que mais se encaixe dentro desse padrão all-around é justamente a Blade. E nessa versão 16 por 19, ela dá esse equilíbrio entre potência e controle. Não é potente demais e também não é com controle baixo demais, e também não tem um controle espetacular que não dê potência nenhuma. Então tem um equilíbrio bastante interessante, tá? Há algum ponto negativo nessa raquete? Eu vou destacar aqui dois aspectos que não são próprios dela, mas que podem fazer diferença para quem vai usar ou usa um outro modelo e pode sentir uma certa dificuldade com ela, tá? A primeira coisa que eu destaco como um ponto negativo é o fato de que aquele que vem de uma raquete de maior potência, uma Pure Drive, por exemplo, uma Wilson Ultra, se ele for pegar essa raquete aqui, ele vai achar que a potência dela é muito baixa. E realmente é menor do que essas raquetes de maior potência, tá? Então seria um ponto negativo para quem vem de uma raquete mais de potência, tá? Não estou dizendo que a raquete seja de baixa potência de maneira geral. Pelo contrário, como eu destaquei, ela traz um equilíbrio entre potência e controle. Mas, por exemplo, se o sujeito está querendo uma raquete um pouquinho mais de controle e vem de uma Pure Drive, ele vai sentir uma certa falta de potência nesse modelo. Dá potência? Dá, mas não no tamanho daquela, não na dimensão que uma raquete de grande potência dá. Tá certo? Então, esse seria um ponto negativo para quem vem de uma raquete de maior potência, tá? Que é uma coisa que é natural, quando o sujeito vai se desenvolvendo, ele acaba percebendo que a raquete dá potência demais e ele precisa de uma raquete que dê um pouco mais de controle. E aí a tendência é ele manter, pelo menos aparentemente, ou pelo menos dentro da possibilidade, um modelo que seja próximo daquele que ele usa. Então, se você vem, por exemplo, de uma Pure Drive de 300 gramas, aqui tem uma opção interessante, 305 gramas, pouca diferença de peso, mas você vai sentir uma queda na potência, porque ela não dá a mesma potência de uma Pure Drive, tá? E o segundo aspecto, que também tem a ver agora mais com o meu hábito de jogo, é que o peso dela é bastante leve para o padrão das raquetes que eu normalmente uso. As raquetes que eu normalmente uso giram ali em torno de 340 até 355 com cordas. Essa raquete aqui, 305 mais a corda mais a proteção de cabeça aqui, não chega a 330, 328 mais ou menos. Então, o que acontece? Ela tem um peso mais leve e ela, para mim, para o meu jogo, para a minha batida natural, eu sinto um pouco de falta de massa, ou seja, do peso estático, daquela potência que a própria raquete, pelo seu peso maior, já te dá quando você recebe, por exemplo, uma troca de bolas com um peso maior, tá? Então, para mim, falta um pouco de massa por conta de eu estar acostumado com raquetes com um peso estático maior, tá? Vou fechar a nossa conversa e a nossa avaliação dessa raquete aqui, fazendo menção de dois detalhes. Primeiro, para quem que essa raquete é indicada? Eu indicaria essa raquete para jogadores intermediários avançados. Não é uma raquete para iniciante, não é uma raquete fácil de jogar, embora ela dê velocidade por causa da manuseabilidade, embora ela dê spin, embora ela dê conforto, embora tenha boa estabilidade, embora tenha um bom equilíbrio entre potência e controle, não é para um jogador iniciante. Ela é exigente demais
para um jogador iniciante. Eu indicaria então para um intermediário avançado. E se eu fosse comparar essa raquete com alguma outra no mercado, eu diria que ela é uma Pure Strike de 16x19, que também tem variação no modelo da Pure Strike, com um pouco mais de conforto. A Pure Strike dá uma performance muito semelhante a essa, mas é bem mais rígida, bem mais dura e por conta disso solta um pouquinho mais a bola também. No caso da Blade versão 8 de 16x19, ela é um tipo Pure Strike 16x19 com muito mais conforto, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.